Bom dia, caros irmãos e amigos. Estamos mais uma vez aqui junto com vocês, né? Para estar aí glorificando, louvando a Deus e pedindo aí perdão para os irmãos aí que ontem nós fizemos aí a nossa gravação, fomos estar fazendo a transmissão aí do nosso trabalho, né? Do nosso propósito aí que nós estava fazendo, que era para um propósito aí da Terra Prometida, né? Rumo à Terra Prometida. E deu problema no meu computador ontem, entendeu? Do nada, na oração, entendeu? Eu tava fazendo o agradecimento das pessoas e tudo, na oração ali. O meu computador começou a travar, começou, entendeu? Picotar, cair a conexão. Às vezes quando caía a conexão ele travava, entendeu? E toda a gravação, toda a transmissão que a gente fez, entendeu? Ao vivo aí pelo YouTube, para poder estar postando no nosso site, nossa rádio aí também. Acabou dando um problema, foi tudo perdido, mas aí a gente perdeu a matéria, perdeu o material, mas a gente não desistiu aí do nosso trabalho, né? A gente continuamos aí com a nossa unção, entendeu? Orando aqui mesmo em casa, entendeu? Eu colocando os meus joelhos no chão e pedindo ao Senhor, dando glórias, porque se a gente xingar, se a gente se exaltar, aí que fica pior, né? Então, se nós somos homens de Deus, a gente não pode estar se exaltando, né? Inclusive aí eu tenho muitas falhas, eu sou um homem, entendeu? Comedor de angu, como dizem os nossos apóstolos, né? Nossos pastores aí. Então eu venho te pedindo aí perdão para os irmãos por não estar transmitindo, nem estar colocando aí no Face, no Orkut aí, entendeu? No site, o que estava acontecendo naquele momento ali, para os irmãos aí estar nos visitando e nos acompanhando, né? Mas eu quero estar deixando aí antemão, entendeu? Que a gente tem um vídeo aí que foi postado, né? Que a gente tava postando o vídeo e o vídeo entrou a gravação da rádio, entendeu? E entrou, a minha voz sumiu, só ficou eu falando, entendeu? E a voz, misericórdia, Senhor. É a prova, né? Que a gente tem que passar, é a dificuldade, porque quem faz um propósito desse tamanho, né? Dessa proporção aí, e tem que correr esse risco, né? E todo mundo que faz o seu trabalho, né? Tem que passar por isso aí. E quero estar deixando de antemão, irmãos, o nosso caderninho aqui de oração que chegou, né? Lá da igreja, ungido, tá vendo aqui? Olha só. Deixa eu virar aqui por causa da lâmpada, né? Aí, tá aqui, ó, o nosso caderninho, entendeu? O nome de algumas pessoas já que... Aqui, né? Isso. Vamos ver se a lâmpada vai focar, se a câmera vai focar aqui, tá? Tá aqui o nome das pessoas, tá ungido, consagrado, vamos levar para a igreja hoje, todos os dias que nós vamos, entendeu? Todas as vezes que a gente vai pro culto, nós vamos levar esse caderno, vamos estar orando, consagrando ele lá no altar, tá ok, irmãos? E também aí, pedindo, intercedendo pelos irmãos que estão necessitados. Você, irmão, que está passando por algum tipo de problema, algum tipo aí de opressão, de repreensão aí, entra em contato conosco aí, manda pelo Face, manda pelo blog mesmo, pela nossa rádio aí, entendeu? O comunicado, né? Escreve aí o nome de vocês que a gente vamos estar colocando aqui, entendeu? No caderno para oração aí. E venho pedir mais uma vez, né? Venho pedir desculpas, tá? Por estar tendo esse problema aí na gravação. Quero estar agradecendo aí ao nosso pastor Edivan, que está lá meia-noite, né, orando, que está jejuando lá conosco também. Quero agradecer aí também a missionária Caroline, né, Carol Caroline, né, que está também aí na oração à meia-noite também. Quero agradecer os irmãos que estão aí compartilhando o nosso trabalho, tá? E forte, entendeu? Fortes seremos juntos, né, unidos, que não diz, né, a união faz a força. E todo mundo aí que estão necessitados, estão entrando aí com esse propósito conosco, tá? Que é rumo à terra prometida, né? É em busca, né? É em busca a terra prometida, rumo, é a mesma coisa, né? Parecido ali. Então eu quero pedir perdão para os irmãos por não ter transmitido aí ao vivo ontem no nosso site, no nosso blog aí, na nossa rádio, que deu esse probleminha com o nosso computador. Nosso computador tá uma benção, né? Está cheio demais. Nós tem a nossa rádio aí, além do Face da rádio, tem o Face pessoal meu, entendeu? Tem um site pessoal meu, entendeu? Tem outras coisas aí, tem
o trabalho aí do meu serviço, né? Que tenho meus trabalhos aí também, que eu faço lavagem de carro, entendeu? Que faço higienização a seco de veículos. E quero estar deixando aí de antemão aí para os irmãos que precisam aí de estar fazendo a nossa não, né? Fazendo aí uma higienização no seu carro, uma lavagem a seco aí. Nos procura aí no nosso site, que estamos aí pronto para atendê-lo, ou mesmo aí para estar dando uma ajuda, né? Uma consultoria aí do que ele necessita realmente aí para o veículo dele, que não é assim simplesmente lavar um carro, né, irmãos? Temos que estar fazendo aí com muito cuidado no patrimônio dos irmãos, que só Deus sabe o que os irmãos passaram aí para estar adquirindo, né, tá conquistando essa bênção aí. Então não vai ser eu que vou estar destruindo, deteriorando o seu patrimônio, mas eu estou aqui para estar ajudando a conservá-lo, né? Como a lavagem, higienização a seco, lavagem a seco, entendeu? Dando tudo uma... Desculpa aí, irmão, que eu tô me recuperando ainda, entendeu? De um resfriado forte que eu tive aí, agora que eu tô voltando a falar. Bom, vamos nessa, né? Vamos que vamos. Vamos dar continuidade aqui na nossa programação. Quero estar mandando aí um abraço aí para os irmãos aqui do nosso Face, que está nos visitando aqui, que está nesse momento postando, né, algum trabalho aí, alguma mensagem linda, maravilhosa, como ontem choveu de mensagens, né? Poxa vida, eu queria estar compartilhando, tá, entendeu? Transmitindo essa mensagem que os irmãos estavam passando para nós aí, para os irmãos que estão nos acompanhando, mas infelizmente aí é assim mesmo, é o que acontece, né? Com o nosso trabalho aí, para quem está fazendo um trabalho, eu estou voltando agora na prática do primeiro amor, estou voltando a fazer a obra do Senhor. Então o diabo ele não se agrada não, ele gostava que eu estava no mundão, ele gostava que eu estava ali fazendo a vontade dele, né? Prostituição, mulheres, entendeu? Eu fazia no MSN. Um Deus vivo, entendeu? Eu reconheci e voltei para Ele, me consertei, tá? Me arrependi de tudo isso que eu fiz, entendeu? Passei por provas, entendeu? Muitas provas, eu vi minha vida passar no fio da navalha, tá? No fio da faca, e eu vi que realmente não era isso que eu queria, né? Por até chegar ir pro Rio de Janeiro, eu cheguei aí, chegou lá. A mulher que eu estava vivendo com ela também me ameaçou de me matar. A irmã dela, que se diz que é missionária, né? Até faz a obra do Senhor, também queria me matar lá. E eu acabei abandonando tudo, irmão. Peguei tudo que eu tinha, né? Umas peças de roupa lá, que era 2 calças, 3 camisas, umas roupas íntimas que eu tinha. Os meus documentos que eu tinha era só a carteira profissional, porque ela segurou o meu RG, segurou a minha habilitação, minha carteira de PIS, tá? A minha profissional também, mas aí com muito sufoco eu consegui tomar, entendeu? E abandonei lá, caí no mundo, fiquei no Rio de Janeiro lá 7 dias, passando por necessidade. Porque o chão era muito frio, os formigão de cabeça vermelha, entendeu? Mordendo a gente, todo mordido, todo, entendeu? É, passando aquela aprovação ali, mas eu muito feliz porque Deus me tirou de uma situação que eu tinha entrado, entendeu? Eu não via saída, né? Poxa vida, eu
Janeiro, eu montei um lava rápido, entendeu? Eu já tinha meu lava rápido aberto, entendeu? Registrado e tudo. O banco me financiou 8 mil reais, eu catei esses 8 mil reais e estourei ele tudo em, entendeu? Em dívidas, entendeu? E comecei a me endividar, comecei a me embolar, não consegui aprumar um lava rápido e comecei só a me afundar mais. Aí eu reestruturei, comecei do zero, entendeu? Com um lava rápido de novo, e aí foi dando tá vendo aí o que estava acontecendo com o Lava Rápido, fazendo contabilidade, fazendo contas e contas e mais contas e nada, e a casa passando por necessidade, passando por aprovações, entendeu? Morando de favor na casa da minha mãe, e minha mãe falando no meu ouvido, ela se pegando com a minha mãe, e foi um rebuliço danado, e não máquinas destruído, entendeu? Naquele momento que eu fiquei de ira, que eu fiquei nervoso, fiquei cego, não vi nada e acabei quebrando tudo. Depois que passou a raiva, passou a ira, eu fui ver o que tinha acontecido, o prejuízo era muito grande. Peguei o resto das minhas coisas, entendeu? Que o meu restinho de imóveis que eu tinha, já era tudo velho, já recuperado, que ainda, graças a Deus, Deus me deu esse dom de estar recuperando alguma coisa, de estar conservando, né? As coisas que a gente tem são velhas, mas a gente tem que estar conservando, porque a pobreza não é vergonha não, tá? É vergonha você deixar suas coisas sujas e jogadas. E eu, poxa vida, eu sempre fui cuidadoso com as minhas coisas. Ou eu não quebro um copo, né? Ou quando eu quebro, escapa da minha mão, que quebra em cima da pia, ou bate na pia, trinca a boca do copo, eu já fico chateado, fico triste. Então, aconteceu tudo isso comigo. E eu, poxa vida, né, irmãos? Peguei o resto de coisas, vendi por R$ 250, tudo, geladeira, fogão, mesa, cadeira. Só não vendi o computador, a televisão e o som, porque já não era meu, né? Então a gente teve que segurar e ver aquele negócio no meu coração, não faz isso não vende tudo. Aí eu peguei e só vendi os móveis, né? As coisas que a gente tinha adquirido, ela deu tudo, doou, entendeu? E pegamos aí nossa roupa, nosso irmão e pastor aí, Adailton, emprestou o carro aí, pegou a gente, entendeu? Fez uma correria, abandonou o culto dele lá na hora do culto, entendeu? E foi levar a gente lá na rodoviária, entendeu? Do Tietê lá, para que a gente possa estar pegando um ônibus. Nós pegamos um ônibus, era 9 horas da noite, né? Chegamos 7 horas lá, pegamos um ônibus 9 horas, e chegamos no Rio de Janeiro, era 4h30 da manhã. Poxa vida, chegar lá no Rio, né, e ela com dinheiro, a gente tava com dinheiro na mão, de repente, cadê o dinheiro para pagar o táxi, cadê o dinheiro para comer? Ela perdeu R$ 100, irmão. Como ela fez, eu não sei. O que ela fez, eu não sei, entendeu? E eu fiquei preocupado ali, eu comecei a questionar ela. Aí quando nós conseguimos pegar um táxi lá, e o taxista foi levar a gente, ele começou a falar umas coisas que me deixou muito triste, me deixou revoltado, entendeu? Eu falei, poxa vida, lá em São Paulo é tranquilo, eu levei você para um lugar tranquilo, não trouxe você para um lugar, entendeu? Conturbado, e agora a gente já estamos com uma situação meio conturbada, vai chegar nessa cidade aqui, nesse bairro conturbado desse jeito. Olha só, se eles colocar o revólver na minha cara, eu largo tudo e vou embora. Se polícia invadir o barraco, entendeu? Invadir minha casa, porque eu não sou vagabundo, entendeu? Não sou traficante, não sou nada de errado, eu não faço nada de errado, entendeu? A única coisa de errado que eu fiz foi estar com você, falei na cara dela mesmo, entendeu? Foi de ter largado a minha família e ter vindo pra você, assumido você e sua filha, pra me passar o que eu tô passando junto com você, e você não dá valor. Eu briguei com a minha família inteira, entendeu? Eu briguei com a minha família inteira pra poder te apoiar, pra poder te ajudar, e você fez isso comigo, me trouxe pra cá, pra esse lugar. É o seguinte, se não der certo aqui, eu largo no mundo, caio na estrada, eu pego a rua, eu pego aí a avenida aí, pego uma carona com o caminhoneiro e volto para São Paulo. E nem para São Paulo não quero ir, entendeu? E fui falando isso para ela, fui colocando essas coisas, entendeu, para ela. E de repente ela
entendeu? Falou, não, não é assim, calma. Aí eu já logo de cara bati de frente com a irmã, com a mãe. Eu fui repreender a neném, entendeu? Que era a filha dela. E aí a irmã dela veio pra cima, tirou a neném do castigo. Aí a mulher começou a me xingar, começou a me ofender com palavras, começou a brigar, e aquele inferno. Aí eu peguei, de repente assim, arrumei um barraco lá e reformei o barraco do nada, junto com um agiota lá, que ele era o dono do barraco, né? Que ele tomava conta, administrava lá. Conversando com ele pegou e me deixou lá no barraco. Ele trocou o telhado pra mim, eu pintei o telhado, eu pintei o barraco todinho, tampei buraco, tudo que tinha pra fazer eu fiz, troquei fiação, e foi tudo isso combinado, né? Não foi nada de graça não, irmão. Foi tudo combinado mesmo, tá? E tudo pronto, entrando pra dentro do barraco, tá? E chegou nesse momento aí dela começar a me jogar pra cima das mulheres lá de traficante. Tá? Começou a falar que eu estava de olho nas mulheres traficantes, que elas estavam aprontando, que se aprontasse, entendeu? Elas iam ir lá na boca ia lá com o chefe, entendeu? E, enfim, né? E foi esse rebuliço todo, que a nossa programação aí é muito longa, né? Esse testemunho que eu passei pouco tempo aí foi muito grande, mas aí eu vou dar uma cortada e vou dando uma resumida aqui para os irmãos, que nisso tudo que eu passei lá, fiquei 27 dias lá, irmão, jogado, tá? Abandonei ela, entendeu? Lá dentro da favela, catei as coisas que anteriormente eu vinha falando, peguei minhas coisas, fui para dentro de um barraco, comecei a trabalhar numa obrazinha com um pedreiro lá. O pedreiro prometeu para mim, né? Combinamos que era R$50 o dia para fazer uma vedação lá na laje, e eu não conhecia esse negócio de vedação, mas como Deus me dá, entendeu? Nunca me abandonou, Deus nunca me deixou na mão. Isso eu posso ter certeza pra você. Então eu posso comprovar, entendeu? Outro testemunho em qualquer momento, que ele nunca me deixou na mão, sempre esteve comigo, mesmo eu sendo rebelde, mesmo eu estando, entendeu, errado, ele sempre esteve comigo ali na hora e me ensinou, né? Me capacitou para que eu pegasse essas mantas, entendeu? E subisse pra cima, eu com fome, com vontade de comer, né? Fome não, que Deus não deixou passar fome, mas eu com vontade de comer, entendeu? Aquela vontade, aquele vazio no estômago, e só água, entendeu? Eu passava a noite toda só na água, e orando e dando graças a Deus. Eu lia, irmãos, que eu sou meio preguiçoso para ler. Eu lia na noite, eu lia 3, 4 vezes uma revista Veja, entendeu? Para treinar minha leitura, para poder passar o tempo. Aí vinha uma vizinha lá, aí começou a despertar o interesse por ela, comecei a chavecar ela, comecei a jogar um 7-1 em cima dela, entendeu? Para poder passar, para poder ficar, né? Tirar vantagem em cima, né? Mas aí depois Deus veio no meu coração e falou assim: não, irmão, se eu te coloquei você aí é para a prova, você tem que passar por essa aprovação. E aí eu peguei e percebi que estava começando a errar de novo. Aí voltei para dentro do barraco, entendeu? Comecei a ir de joelho, comecei a orar, entendeu? Pedir perdão para Deus, e ele, entendeu, me ouviu e falou assim no meu coração: filho, não é aqui que eu quero que você fique, eu quero que você vá para outro lugar, entendeu? Eu quero que você volte para São Paulo, que lá eu tenho coisas para você, as minhas bênçãos são lá, entendeu? Lá é minha terra prometida. Lá é a terra que eu estou te prometendo, é a terra que vai emanar leite e mel para você, meu filho. Isso falou no meu coração na hora que eu estava orando, entendeu? Na hora que eu estava buscando ali, e ele, entendeu? De repente eu levantei e falei pro menino assim, falei: olha só, hoje eu quero ir embora, entendeu? Hoje eu quero dinheiro para ir embora. Aí ele veio só com R$100. Ele falou assim: o que eu tenho para você é isso daqui. Eu falei: poxa vida, eu falei para ele, né? O nosso combinado foi R$50 o dia, entendeu? Não foi para a gente fazer aí, entendeu, R$20. Poxa, eu trabalhei a semana toda para você aí, cara. Coloquei as mantas, subi, nós fechamos aí tudo, lacramos tudo. Agora é só você soldar as mantas. Agora você vem só com isso. Cara, é o seguinte, você tá achando de moleque? Falei pra ele, você não me achando de moleque? Catei ele pelo colarinho assim, falei assim: ou você me arruma esse dinheiro pra mim ir embora hoje, ou eu te jogo você daqui de cima. Já tô ferrado mesmo, já tô com a vida estourada mesmo, entendeu? Aí foi onde que eu fui, aí me rebelei de novo, entendeu? Aí Deus foi comigo e falou assim: calma, meu filho,
entendeu? Falando no meu coração pra me acalmar. Eu peguei, sentei no sofá e fiquei com a cabeça baixa, resmungando, entendeu? Murmurando. E esse homem falou, e eu falei pra esse homem: ou você me arruma esse dinheiro, ou eu não saio daqui. Só saio daqui hoje com esse dinheiro. Porque ele tem que ir embora pra São Paulo hoje. Não interessa a hora que eu vou pegar esse ônibus, mas eu vou pra São Paulo hoje. Aí esse homem desceu lá embaixo. Eu falei pra ele assim: olha, eu ganhei um hack da vizinha. E dentro desse hack veio 2 microfones profissional. Eu te dou você me arruma aí mais uns 30 reais pra inteirar o dia da condução, que vai fechar 80 reais. E eu pego esses microfones e te dou. Ele falou: tá bom então. Aí desceu lá embaixo na casa do advogado lá que tava tomando conta do prédio. E conversou com a secretária dele lá. E ele veio com 30 reais. Aí cadê esse dinheiro? Peguei ele e falei pra ele. Ele falou: não, eu vou lá no barraco com você buscar o microfone. Eu falei: tá bom então. Aí saí correndo, né? Aí saí andando, como eu ando muito rápido. Ele ficou pra trás conversando. Aí saí correndo, cheguei no barraco, ofereci pro menino lá que fazia aquele negócio de troca de móveis usados, né? De comércio de móveis lá, de usado. Aí de móveis eletrônicos usados lá. Aí ele pegou e falou assim: meu irmão, eu tô cheio aqui, isso aí pra mim não tem saída. Eu falei: não, tá bom. Tudo bem então, glória a Deus, obrigado, Senhor. Aí agradeci ele também, agradeci a Deus por isso. Catei os microfones, joguei embaixo da mochila, né? Embaixo da mochila assim, joguei ele lá, joguei a roupa por cima, correndo, forrei a roupa, né? E lacrei a bolsa e forcei a porta assim, tipo, entendeu? E fiquei revoltadão lá, tal. Que nesse momento, como eu tive um pouquinho de treino de teatro, né? Mas eu não estou fazendo teatro aqui não, viu, irmãos? Longe de mim. Mas na época eu tava no mundo, tava precisando, eu tinha que rebolar, eu tinha que dar um jeito pra sair daquela situação que eu tinha me enfiado, entendeu? E aí, poxa vida, fiquei revoltado lá, falei: pô, o cara invadiram meu barraco aí, cara, estouraram o cadeado, forçaram o cadeado aí, tá tudo aberto, e minhas coisas mexidas aqui dentro, minha roupa mexida, cadê os microfones, cara? Aí eu pegaram tudo, aí ele ficou revoltado, falou assim: não, tudo bem, pega as suas coisas e vai embora. Aí eu catei, né, mano, ele me levou pro ponto, aí me explicou como eu tinha que fazer pra chegar na rodoviária. Aí peguei um ônibus lá, irmão, perguntando lá, ninguém queria me ensinar, entendeu? É um povo meio covarde, entendeu? Não são todos, tá? Mas os que eu conheci e que apareceram na minha vida foram muitos covardes, entendeu? Muitos traíra mesmo, muitos sem vergonha, querendo tirar proveito da minha situação que eu tava ali na hora. Mas também tenho que ressaltar aqui que teve muita gente boa, entendeu? Teve irmãos lá que pagou o almoço pra mim, pagou janta, pagou o café da manhã, entendeu? Me ajudou muito, entendeu? E tava tentando me ajudar a arrumar emprego, entendeu? Lá, mas só que eu tinha colocado no coração que não era ali, porque Deus já tinha falado comigo, né? E meu coração se encheu de alegria ali naquela hora e falei: não é aqui no meu lugar, entendeu? O Rio de Janeiro não é o que eu queria. Eu queria conhecer muito o Rio de Janeiro, mas não era esse pedaço aqui, entendeu? E eu tô muito decepcionado, quero ir embora pra minha terra. Aí agradeci os irmãos, abençoei eles também, que eles me abençoaram na época, entendeu? E vim embora. Peguei o ônibus me deixou no meio do caminho, que no ônibus não ia ter na rodoviária, eu tinha como mochila pesada, com coisa, né? E vontade de comer e tudo, que eu tinha já quase 6 dias já para comer, vontade de comer ali e tal, entendeu? Só a base de água, entendeu? Era só um belisquinho aqui, um belisquinho dali. E só que, poxa vida, mesmo que você coma alguma coisa, mas nunca tá satisfeito, né, irmão? Aí eu peguei e subi, comprei a passagem, subi no ônibus. Nesse que eu subi no ônibus, aí quando o ônibus saiu da rodoviária do Rio de Janeiro ali, eu senti um alivio tão grande, entendeu? Aí eu peguei e vim pensando, falei: meu Deus, o que eu tenho que fazer na minha vida? Que erro que eu cometi? Aí ele falou assim: filho, vai se consertar. Vai se consertar com seus pais, que o que você fez, entendeu? Assim, eu chegando na rodoviária, cheguei, era 3h30 da manhã. Aí eu fiquei até na rodoviária até umas 5h30, até umas 4h30, 5 horas. Peguei o ônibus debaixo de uma chuva, irmão. Uma chuva tremenda que caiu de repente, assim, começou a ir aquele frio, entendeu? Eu tava numa cidade que era quente demais, de repente chego na volta pra minha cidade, frio, chovendo. Aí eu sem blusa, sem nada, né? Só com aquela camiseta. Aí eu vim, peguei o ônibus, paguei, de repente tomei um susto, que o ônibus era 4,80, né? Eu só tinha 5 reais, foi a conta certa que sobrou pra mim, entendeu? Da passagem lá do Rio pra cá, sobrou só 5 reais. Aí eu desci aqui na rodoviária, aí desci aqui na Itapemirim e vim pra casa da minha mãe, bati aqui na casa da minha mãe, pedi perdão pra eles, entendeu? Eu chorei muito, me arrependi aí amargamente do que eu tinha feito, meus erros aí. E até hoje estou aqui morando com eles. E assim, logo em seguida eu já entrei em contato com a mãe das minhas filhas e falei: olha, estou de volta,
entendeu? E me perdoa tudo que eu fiz, tá? Me perdoa aí pelos meus erros. E a partir de agora eu quero cuidar das minhas filhas, entendeu? E não vou cuidar mais de filho de ninguém, não. Que minhas filhas merecem todo o amor que eu dei pro filho dos outros e não tive valor. Eu quero dar para minhas filhas. Aí minhas filhas pegou, cara, veio correndo, a mãe das minhas filhas me perdoou. Falou assim: olha, eu nunca te esqueci. Eu jurei para mim mesmo que eu ia te reconquistar. Você é o pai das minhas filhas. Não tenho raiva, apesar de tudo que você fez, eu não tenho raiva de você, não. Hoje eu te aceito de volta. Eu falei para ela assim: filha, não é desse jeito. Eu errei muito, entendeu? Eu cometi muitos erros. Eu te ofendi, te magoei, te defamei aí para muitas pessoas, muitos amigos. E as pessoas hoje me crucificam. Então vamos deixar Deus agir, entendeu? Vamos estar conversando, vamos estar melhorando a situação. Eu prometo aí que não vai deixar mais faltar nada para você, não. E daí até hoje, né? Deus está abençoando. Eu continuo morando aqui na casa da minha mãe, mas todo final de semana eu tô com as minhas filhas. Minha filha mais velha, ela pede, entendeu? Papai fica, porque eu não quero mais que você vá embora. Mas filha, o papai não tem mais condições de morar aqui na casa de vocês, porque agora tem o seu tio, mas a sua tia e sua sobrinha e a sua prima está morando aí com a sua mãe. Então, poxa, a casa ficou apertada. E não é assim tão fácil, meu amor. Tenha paciência que o papai vai resolver as coisas. Aí arrumei um emprego, né? Arrumei um emprego aí numa tinturaria. Comecei a aprender a profissão de caldeireiro, né? De vapor, operador de caldeira, entendeu? A vapor. Aí é uma responsabilidade muito grande, entendeu? E comecei a trabalhar, de repente começaram a se os irmãos lá dentro, os amigos lá dentro começaram a se levantar. Tinha um irmão lá que estava precisando de uma palavra, de uma força, e eu estava na unção, entendeu? Eu estava ali puxando, né? Tentando me consertar, entendeu? Depois comecei a dar uma palavra para ele. Falei: poxa vida, cara, meu, para com isso, volta com sua mulher, não larga dela não, porque, meu, eu tive isso, contei minha história para ele chorou junto comigo ali na hora, entendeu? Ele falou assim: irmãozinho, eu também estou passando por um aperto, mas você já deu o seu melhor agora, entendeu? Já passou por isso, então está podendo recuperar. Agora me ajuda a cuidar de mim. Falei: olha, cara, eu não estou jejuando, não estou me consagrando, mas o que eu puder fazer, cara, eu vou estar do seu lado. Eu não posso te dar dinheiro não, mas um ombro amigo, uma palavra de fé, eu vou estar junto com você. Aí daí pra cá nós forçamos uma amizade muito forte, né? Aí todo mundo começou a perceber, até o patrão me chamou várias vezes no escritório e falou: olha, tá sendo notório a amizade que você tem com esse fulano e tal, tá atrapalhando o seu trabalho. Eu falei assim: olha só, eu sou muito profissional. Ele é meu amigo sim, entendeu? Eu conquistei essa amizade e eu gosto dele pra caramba, entendeu? Como amigo, entendeu? Eu tenho um carinho muito grande por ele, como eu tenho por você também, que nunca fui amigo de patrão, e hoje eu tô sendo seu amigo, considero você pra caramba. Então é o seguinte, eu sou profissional e não vou deixar de ser amigo dele não. E eu tava na hora do meu almoço, entendeu? E ele tava na hora de funcionamento dele. Ele foi lá ver a caldeira e nós ficamos conversando. Como eu não vou pra casa almoçar mesmo, entendeu? Eu fico aqui. Aí então nós ficamos conversando aqui, puxando o assunto e tal. Eu puxei o assunto com ele e tal. Eu tava fazendo uma pintura aqui, tava reformando aqui um armário, entendeu? E ele ficou aqui conversando comigo. Nada demais, não vi nada demais sobre isso. Aí o patrão falou assim: maneira, entendeu? Os encarregados que tinha, eram 3, né? Pô, dentro da empresa, 3 encarregados, cara, além do patrão, é muita coisa, entendeu? Pra quem tem personalidade forte que nem eu, entendeu? É muita coisa. Aí eles começaram, né, a vir, começaram a me pressionar. Entendeu? Eu não suporto pressão mesmo, entendeu? Eu sou pavio curto, eu me arrebento logo, entendeu? Apesar que é um pouco da soberba também, né? E eu peguei e falei pros irmãos, falei: olha, não se mete comigo, cara. Não se mete comigo, porque pra mim explodir, cara, é 2 palitos, é 2 minutos, entendeu? Se eu contar 1, 2 de trás pra frente, eu já explodi, já fiz coisa errada. Eu destruí um lava rápido, cara. Eu era proprietário, hoje eu tô aqui de empregado. Então é o seguinte, não vem me encher o saco não. Falei bem assim pra eles, entendeu? Deixa eu trabalhar em paz, entendeu? Se você precisar de mim aí dentro, eu vou estar te ajudando, mas não vem me perturbar não. Aí daí pra cá, entendeu? Eles começaram a passar apertado, começaram a falar coisa de mim, começaram a falar mal. As meninas começaram, entendeu, se afastar de mim. Eu também comecei a me afastar dela, comecei a fazer a lei do silêncio. Eu era muito feliz na empresa, era brincalhão, era sorridente, brincava com todo mundo, ajudava todo mundo era feliz dentro da empresa. De repente eu comecei a ficar triste,
entendeu? Eu comecei a ficar ali amuado, acuado, perdi a razão de viver dentro da empresa, de trabalhar dentro da empresa. Deu 5 minutos em mim, eu fui lá no patrão, pedi pro patrão pra mandar embora, o patrão não mandou. Aí eu comecei a trabalhar lá, chateado, eu me machuquei, furei o pé. O prego vazou, furou a minha botina e furou meu pé. E nesse aí começou a inflamar e o pé não melhorava, eu passava, eu trabalhando com aquilo ali, machucado, mas trabalhando. E eu falando pro irmão, falei, cara, eu preciso ir no médico, não tô aguentando. Aí eu peguei, abandonei tudo e fui pro médico, meu patrão não deixou sair. Entendeu? Era meu amigo, não deixou sair. Falou assim, não, vai ficar trabalhando aí, ninguém mandou você furar seu pé, você furou, problema seu. Vai ficar aí trabalhando. Eu falei, poxa vida, cara, eu não tô aguentando de febre, eu tô com o corpo todo arrebentado. E eu não sei se a minha vacina anti-tétano não tá em dia, eu preciso ir no médico. Entendeu? Aí ele falou assim, vai amanhã. Eu peguei e fui no outro dia, fui pra trabalhar, não aguentei trabalhar e fui no hospital. O médico olhou e falou assim, ó, a gente não pode fazer mais nada com o seu pé. Entendeu? Que a gente pode passar um antibiótico pra você, e meu pé ficando roxo, e subindo aquele roxidão, aquela dor, eu não aguentava, entendeu? Não dormia, não aguentava pisar, não aguentava andar, eu andava mancando, aí outra perna dava cãibra, entendeu? E fui passando aquela aprovação, chegou um dia que eu fui falar com o patrão, né? Faltei, entendeu? De novo, pra ir no médico, pra ir na farmácia, tomar uma vacina, uma antitétano, uma Votarém. Entendeu? Pra ver se eu conseguia trabalhar no outro dia, porque eu não podia estar faltando um emprego, tava precisando de dinheiro, tava voltando do Rio, né? Voltando numa situação difícil. Aí eu peguei e falei pro patrão, né? Falei, poxa vida, cara, tá certo que eu errei de não avisar, meu. Mas, pô, eu tô assumindo meu erro aqui. Mas você é moleque. Eu falei, como é que é, cara? Moleque, eu não sou moleque, não. Entendeu? Tô um pouco preguiçoso. Só que é o seguinte, a partir de hoje pra mim já deu, cara. Dá minhas contas aí, tô indo embora. Pedi a conta na firma e vim embora. Entendeu? Eu vim pra casa, chateado, triste pra caramba, porque eu gostava do serviço, eu gostava das pessoas que estavam ali dentro, né? E sempre orando, até hoje eu oro por eles, entendeu? E apresento eles. Agora esses dias que eu não estava orando pra eles aí, que eu dei uma esfriada na fé, mas estou voltando agora por honra e glória do Senhor Jesus, aqui nesse propósito que nós estamos fazendo agora, que é em busca aí da terra prometida, né? Que Deus me prometeu essa terra aqui, entendeu? E eu nasci e cresci aqui em São Paulo, então é aqui que eu vou ficar, não vou sair mais daqui, tá? Desculpa, irmãos. Aí eu, entendeu? Saí da empresa, aí de repente, uns 7 dias depois, Deus me deu outro serviço, que foi para trabalhar numa transportadora de cimento, serviço pesado, mas o salário era bom, entendeu? Muito bom o salário, né? Mas só que para poder ganhar esse salário aí no mês, 35 dias de trabalho direto, sem comer, entendeu? Ali passando aprovações mesmo, entendeu? Aprovações. Um trabalho pesado, carregar cimento na cabeça o dia inteiro, entendeu? 10, 12 toneladas num caminhão de cimento. E você não comer nada, só água, entendeu? E levantar às 5 da manhã e chegar às 7, 8 horas, 10 horas da noite em casa. Não era fácil não, irmão. Até que chegou uma hora que eu também explodi também, passei por, entendeu? De repente na igreja que eu estava, um pregador lá apontou assim pra mim e falou assim, irmão, muita gente vai se levantar contra você. E foi dito e feito, se levantaram mesmo. A empresa que eu estava trabalhando estava tudo bem, né? Se levantou contra mim. A minha equipe, né, que eu formei, o patrão mandou eu escolher, ele só me deu o motorista, falou assim, escolhe os pessoal que você quer trabalhar. Eu escolhi, de repente se levantaram contra mim. A secretária também da firma também se levantou. Ontem eu fiquei 7 dias em casa, entendeu? De novo, me deram um gancho de 7 dias. Aí eu fiquei 7 dias em casa, ontem me chamaram para trabalhar de novo. Eu fui trabalhar, chegou lá, eu desencontrei do motorista, a secretária veio gritando, veio me agredindo. Eu só falei pra ela assim, vai gritar? Se você ficar gritando, eu vou sair fora. Ela falou assim, não, que não sei o que, começou a gritar lá, não deixava eu falar. Eu falei, sabe uma coisa? Vamos fazer um negócio? Pra mim já deu. Pra mim não dá mais, cara. Porque se eu continuar aqui, eu vou começar a agredir vocês, vou começar a ser um pior das pessoas. Então isso eu não quero, eu sou um homem de Deus, entendeu? Hoje eu estou na presença do Senhor, então eu não posso pecar, não posso errar. Eu preciso me consertar com os irmãos que eu andei falando barbaridade deles, mas só que ele também não me deu o assunto. Eu dei bom dia pra ele, ele não me respondeu, entendeu? Então quer dizer que ele não me perdoou. Meu problema agora é com Deus, entendeu? Agora eu tenho que buscar a Deus para isso, e ele tem que se consertar com Deus lá, que Deus vai cobrar dele isso, entendeu? E enfim, né?
acabei deixando ela falando no telefone, entreguei o telefone pro menino lá, pro ajudante, e vim embora. Chegando em casa, ela veio conversando comigo e tal, veio mais calma. Eu falei, agora você tá mais calma, né? Ela, mas sabe o que eu vou fazer? Eu falei assim, olha só, você se vira, entendeu? Arruma outro ajudante, porque eu não estou mais com vocês. Entendeu? Eu não vou trabalhar mais com vocês, porque vocês não sabem respeitar. Vocês não têm respeito, vocês não têm temor ao homem de Deus. Então, vocês dizem que são evangélicos também, né? Vão pra igreja, tudo. Então, mas só que pra mim não dá mais. Eu não quero mais trabalhar com vocês. A partir de hoje eu tô me desligando da FX, da empresa aí. E então se dá um jeito. E então, enfim, irmãos. São as provas, né? São os desertos que a gente tem que estar passando. Por muitas vezes aí, como vocês aí vêm observando, que eu sou um pouco difícil, entendeu? De se lidar, né? Um pouco difícil aí de conviver comigo. Mas eu gosto das minhas coisas certas, né? Da palavra do Senhor. Eu gosto das minhas coisas corretas. E eu gosto de andar reto, porque eu ando reto com as pessoas, eu ando sincero, eu tenho que falar, eu não fico falando minhas palavras, eu falo direto, tenho que falar eu tenho que falar, eu falo na cara, entendeu? Eu falo pra pessoa diretamente, entendeu? E se eu falei por trás, eu falo pra pessoa, não, eu falei mesmo, entendeu? Então, eu não aceito que sejam contra isso, né? Contra esse meu valor. E eu acho que esse valor meu aí é um pouco, entendeu? Forte demais, mas aí na presença do Senhor Jesus, Ele vai me mudar, Ele vai me transformar. E eu conheci ele e voltei pra Ele, entendeu? Pedi para que Ele me recebesse de volta, e Ele me está recebendo. Ele me tocou isso no coração com esse propósito que eu estou fazendo agora. E é isso, irmãos. É isso que eu queria deixar aí para os irmãos, esse comentário aí, tá? Que tem muitos aí pra gente fazer, mas só que é isso que eu quero que os irmãos percebam, entendeu? Que me conheça aí a minha vida. E hoje, honra e glória do Senhor Jesus, estou aí na presença do Senhor, estou fazendo a obra. Ele me trouxe de volta para a obra, entendeu? Estou na igreja aí, firme e forte na presença do Senhor. E eu quero estar trazendo, né? Quero que a palavra do Senhor para vocês. E quero que vocês conheçam também o mesmo Deus que eu conheci, o mesmo Deus para que eu voltei. É por isso que eu fiz esse testemunho, tá? Esse comentário aqui, né, ao vivo para os irmãos aí. E quero que vocês também conheçam esse Deus maravilhoso que está na minha vida. Ele só não pôde fazer coisas grandes na minha vida ainda, porque ainda sou um pouco rebelde, mas eu estou procurando mudar, entendeu? E reconheço aí meus erros, sou um pecador, como todo mundo é, entendeu? Mas sempre temente a Deus. Irmãos, forte abraço para vocês. Logo mais aí estaremos de volta, lá para uma faixa das 9, 10 horas, estaremos aí ao vivo, entendeu? Fazendo a transmissão para os irmãos. E hoje eu quero ressaltar aí que hoje tem culto, né? Quarta-feira aí tem culto na igreja. Todas as igrejas aí tá tendo culto, né? Inclusive a igreja pentecostal de quarta-feira tem culto. E eu tô indo 19 horas.